Fala pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast. A gente trouxe no primeiro o Ronaldo, agora a gente trouxe o Rogério. O Rogério disse que os irmãos mais velhos começavam primeiro. Claro, pô. E aí a gente começou com o Ronaldo. E a gente, antes de começar, eu já queria avisar que eu amarrei o microfone e tal, Rogério, porque eu fiquei sabendo aí que você anda roubando os microfones por aí, então esse aqui já tá amarrado, eu não vou ter esse problema aqui. Mas só quem foi em Foz do Iguaçu viu. E aí é pra gente conseguir ter um entendimento, clareza sobre alguns pontos do momento de mercado, o que a gente precisa fazer para resolver alguns problemas que a gente vai colocar aqui. E a gente, antes de tudo, também ter começar a ter respostas para algumas perguntas que os provedores fazem para vocês aí em todas as feiras, em todos os locais que vocês estão. Então, quando a gente começa aqui olhando para o provedor hoje, da forma que ele atua, eu queria fazer uma pergunta para você, voltada ainda para a operação. Não vamos entrar em relação à venda, nem marketing ainda, mas a gente sabe que o ISP tem rede muito boa, que o ISP sabe construir rede, sabe estruturar essa parte técnica, mas muitas vezes deixa o caixa ruim, né? Eu queria perguntar, onde que está esse primeiro erro, né? E como que o relacionamento com o cliente, que você domina, acaba influenciando no balanço da RE, quando a gente olha lá o saldo final da operação como um todo? Tem certeza que é tudo isso aqui numa pergunta só? Não, você quer me ajudar. É falar de rede, do caixa, do balanço e da experiência do cliente. Agora que você falou de novo, eu tenho certeza. Não, mas tudo bem. Bom, primeiro que eu quero agradecer, Juan, pelo convite, né, dizer que é um privilégio grandão mesmo estar fazendo um podcast com você. Tenho muita admiração por você, pela Greatech, né? Sou um apaixonado por comunicar. Não sei se faço isso direito, mas eu gosto, né? E a Greatech agora com essa nova jornada com a IES Telecom também fazendo provocações em telecom. Que tal, hein? E aí essa galera desse como chama isso aqui? DS Cine. DS Cine. Eu vou contratar a DS Cine também para fazer da ProSP. Bem, gente, muito bem. Obrigado aí pela presença de vocês. E olha lá, rede boa, caixa ruim, balanço, experiência do cliente. Eu diria que, assim, falando efetivamente, as duas situações são complicadas. Porque, primeiro, que se a gente leva em consideração que a rede não é boa, a gente está levando em conta que o core do negócio, a essência do negócio não é boa, né? E aí, naturalmente, a gente cai num ciclo operacional complicado, que eu diria que é assim, olha, a partir do momento que fazer rede ruim, tem ainda um passo antes, que é projetar rede ruim, comprar produtos ruins, né? Ter fornecedores ruins, né? Então, assim, a melhoria do ruim é o ruim mesmo, não tem jeito, né? Então, a gente não consegue melhorar o que é ruim. O ruim tem que ser transformado, né? O ruim tem que ser tirado. Não consegue melhorar o ruim. Quanto mais você multiplica o ruim, mais o ruim é multiplicado. Então eu considero que não se consegue melhorar ruim. É igual instalar mesh com sinal ruim, replicar eu tenho ruim. outra expressão para isso aí, mas eu não vou conseguir falar aqui, entendeu? Enfim. Mas depois quem quiser me chama que eu vou falar o que é isso aí. A melhoria de alguma coisa que não funciona. Bem, isso, veja só que interessante. Vamos lá. Eu escolho fazer uma rede focada em vender, como você falou aqui, né? Só que o meu foco de fazer venda, ele é uma leitura que acontece há muitos anos no mercado de telecom, que é o tal do market share.
que é o quanto de mercado eu vou querer. Isso vem de telecom, o Ronaldo brincou aí que eu tenho quase 30 anos, de fato tenho, né, são desde 96, e isso vem desde essa era de market share, de quanto de penetração de mercado eu tenho. Você pode ver que os provedores, a primeira coisa que eles perguntam, opa, tudo bem, como é que você está? Prazer, eu sou o Rogério. Ah, você é dono do provedor? Qual é a primeira pergunta que ele faz? Quantos clientes você tem? É isso aí. E a segunda? Qual a segunda? O seu ticket médio. Que aí o cara é pouco bom de matemática, velho. Ele na hora já fala, danado, tá faturando. Entendeu? Ou ele julga também, né? Então, assim, entender que a pessoa, quando é apaixonada pelo market share, pela vontade de fazer resultado, cara, ele esquece alguns valores. Entre eles, um deles é entender que o investimento da rede, estamos falando aí do vulgo CAPEX, né? O investimento que eu faço é uma vez na infra de backbone em 20 anos, o datasheet, o que fala o fabricante, vamos colocar 10. Só que se eu compro produto de baixa qualidade, aquilo que estava previsto eu gastar de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos, eu posso gastar até anualmente, se o produto for de baixa qualidade. Então, o que acontece? Quando eu elejo aí um produto, né, um componente, um equipamento ou um suprimento de baixa qualidade, o que isso força? Isso força a ter mais problema. Bem, se eu tenho mais problema, o que eu não posso deixar de fazer? Atender o cliente. Né? Porque se minha rede dá muito problema, eu tenho que atender ele rápido. Se eu não atender ele rápido, vai embora. Perfeito. Aí, se eu ponho mais gente para atender, o que vai acontecer? Vai aumentar meu custo operacional. Se eu aumentar meu custo operacional, vai me diminuir minha margem. Eu diminuindo a margem, eu consigo investir menos. Aí virou a roda da desgraça, bicho. Entende? Então, assim, a sua pergunta ela é provocativa desde o início, mas ela não tem exclusão de o que é melhor, o que é pior. É ruim fazer uma rede ruim, é ruim vender ruim, é ruim você nichar um cliente ruim, é ruim a consequência dessa escolha que se faz. Então, a gente tem que entender que nesse processo do qual se estabelece a vontade de ir para o mercado, a gente tem que ter com qual inteligência que a gente vai para o mercado, com qual planejamento que se deseja ir para o mercado, visando o que, entregar o que, o como, entende? Então, operacionalmente falando, se você fizer as escolhas equivocadamente no início, assim, seguramente você vai ter dificuldade até transformar. Sim. Até transformar. Porque as escolhas incorretas, elas vão custar caro, operacionalmente falando. Daí nós estamos tirando do CAPEX e agora jogando no APEX. Quando a gente aumenta o custo do OPEX, o que a gente faz com a nossa empresa? A gente começa a sacrificar a caixa. Sacrifica a caixa, o que acontece com o valor da empresa? Diminui. Então, você perde valuation. Então, no momento em que você tem uma empresa que é para chamar de sua, para poder falar, olha, a minha empresa me rentabiliza, não sei o que mais, você tem um problema de N provedores hoje aqui com a corda no pescoço, com milhares de clientes aí. Então, o que você está falando é que, muitas vezes, ter mais cliente na base não significa que o meu valuation vai ser maior. Vão ter outros aspectos a serem analisados que, no final, economicamente falando, eu tenho que olhar de uma forma 360 para a operação, até de forma operacional mesmo, antes de olhar balanço da RE, porque vai influenciar isso lá no final. A questão de ticket médio, a questão, por exemplo, de lifetime value, quanto tempo que o cliente fica na base, qual é os SVAs que eu tenho dentro da operação, de que forma eu implemento eles. Então, assim, número de cliente alto não significa valuation na sua maior possibilidade. A gente tem que separar o entendimento, e é boa a sua pergunta, porque base de cliente não significa crescimento de valuation, né? O valuation é a capacidade que a gente tem de fazer geração de caixa
tá certo? Jogado isso para uma leitura de EBITDA e pensando num fluxo de caixa descontado, ele traz a valor presente e te fala quanto vale a empresa. Só desculpa te interromper, só para a gente trazer uma reflexão aqui pro pessoal e você continuar a linha de raciocínio. É muito comum a gente chegar, né, em conversas onde o provedor ele fala assim, eu tenho 10 mil clientes, cada cliente vai custar 2 mil reais, um vezes o outro, é meu valuation. É assim que às vezes a gente escuta isso no mercado. É verdade, você tem razão, e aí o mercado fala muito também, quanto vale o cliente? 1.800, 2.000, 5.000, 3.000. Na verdade, já teve esse movimento de valorar o cliente dessa forma. O que, no meu entendimento, ele é um ponto equivocado. Porque o que a gente tem que entender, quando a gente vai pensar no valor do cliente, é quanto que esse cliente gera de caixa para dentro da nossa empresa. Quanto que ele tem capacidade de fazer geração de lucro. Tá certo? Então, o que acontece efetivamente? Se eu estou focado em trazer muito cliente para a base, não tem fórmula melhor que essa. Se quiser cliente na base, abaixa o preço e aumenta as bandas. Da carência? Faz o que quiser. Baixa para R$ 39,90, sei lá quanto. Dá 6 meses grátis. Louco. A que custo? Pois é, mas aí entra o ponto, porque a gente acabou de fazer um exercício que eu consigo colocar cliente na base. E nem por isso esses clientes que eu coloquei na base há um ticket médio de R$ 39,90, ou que seja, com 6 meses grátis, com 3 meses grátis, ele está fazendo geração de caixa. E ao contrário disso, Juan, porque em média, nós temos aí R$600, R$700 para fazer uma ativação de um cliente, desde a jornada inicial até a ativação. Então, um cliente que vai pagar R$79, ele vai gerar ponto de equilíbrio quando? Se eu tenho, além de tudo isso, eu tenho um custo operacional alto. Então, mas esse 600, 700 já está incluso o CAC ou você nem está colocando? Não, aí nós estamos falando do CAC, porque, veja, tem 2 leituras de CAC que a gente costuma fazer. Um CAC, que é todo o contexto de aquisição do cliente, de atração do cliente, para a gente vai desde a jornada do marketing até o momento de fazer o fechamento da venda. Depois do fechamento da venda, a gente tem ainda toda a questão de equipamento, subsídio, porque nós subsidiamos a entrada do cliente. Entendeu? O cliente ele não tem os equipamentos suficientes, não tem os roteadores, o ONT, para poder fazer a ativação. Então, nós temos que subsidiar essa entrada do cliente. Então, quando a gente vai para esse negócio, cara, a gente acaba tendo aí que fazer conta. Quem dera a gente conseguir cobrar ativação igual era feito há 10 anos atrás, hein? Enfim. Mas a gente mesmo que criou isso. Mas aí é que está o ponto. A ativação não é o problema. Não é um problema quando a gente joga isso num planejamento financeiro, por exemplo. Deixar de cobrar ativação é muito menos nocivo do que ter ticket médio baixo. Porque eu tenho uma vez só esse subsídio da ativação. Então, se eu vou lá, vou dar 100 pila de desconto, sei lá, 200 da ativação. Tudo bem, é uma vez que isso acontece. O que esses R$200 vai acontecer? Ele vai amortizar o seu valor de subsídio. Agora, aquela receita recorrente que é vinda do ticket médio, da precificação que você colocou, aquilo lá é o LTV que você falou. Então, se eu, além de baixar a zero a taxa de instalação, eu ainda coloco um ticket médio baixo, daí minha curva de DRE, ponto de equilíbrio, vai lá para 3 anos. 3 anos. E aí, bichão, em 3 anos, eu já fiz um monte de dívida. Entendeu? Eu já estou devendo, eu já não tenho mais muito cabelo, mas enfim. Você entendeu? Então começa o pânico. É muito comum, Juan. A gente recebe, Rogério, cara, falar um negócio pra você, velho. Tô vendendo bem pra caramba, mas como eu tô vendendo, eu tô devendo. Rapaz, eu nunca devi tanto na minha vida. Eu falei, tá vendendo bem. Tô vendendo, eu tô arregaçando de vender. Cara, simples. Entendeu? Então, veja. E olha só, eu tava falando com o seu gerente de marketing. Como é que é o nome dele? Ricardo. Ricardo Cabeleira.
Cabeludo. Tava falando pro Ricardo o seguinte, nós estamos numa fase de marketing agora. Olha essa, hein? Ó, Rogério, filósofo. Rogério Feelings. Assim, ó, as pessoas estão comprando pela aparência e cancelando pela experiência. Mas até antes da gente entrar nesse ponto da experiência, que eu acho que... Não, mas calma aí. Até antes de você contra-argumentar o que eu tenho para falar. Beleza? Gostou dessa, né? Se a gente for olhar, olha para você ver as campanhas que a gente tem nos nossos marketing. Você já viu algum provedor falar, venha comprar nossa internet porque nós somos bem mais ou menos? Nunca. Fique tranquilo, uma hora vai cair. Então veja, todas as nossas campanhas de marketing, elas são sedutoras, cara. E os caras são bons, velho. Os caras de marketing são bons. São bons. Estão fazendo filminho, põe técnico para dançar. Técnico para dançar. Entendeu? Mas são bons. Entendeu? E são bons mesmo. E atrai. E aí o que acontece? Que a pessoa que foi atraída Pô, eu comprei essa aparência. Só que depois vem, cara, a jornada de ativação do cliente. O processo que interliga uma coisa na outra não está organizado. A pergunta que eu vou fazer para você, né, e concluindo o detalhe que a gente falou de receita, de balanço da RE, preço de operação, eu estou entendendo bem aqui com você esse cenário, então eu cuidar do meu cliente de uma forma genuína, estratégica, né, voltado para o objetivo da operação como um todo, no final, isso significa maior valuation, porque eu mantive esse cliente mais tempo na base. E quanto mais eu me relaciono com esse cliente, eu consigo aumentar o portfólio que eu entrego para ele. Eu consigo cada vez aumentando minhas ofertas ali, aumentando o ticket médio, preservo o tempo que ele fica na minha base, aumento o número de clientes. E se eu conseguir ter uma visão muito clara, né, junto com você e de outros momentos que a gente acaba refletindo sobre esse tema. Mas é a pergunta muito importante, na sua visão, dentro desse cenário, aonde está o maior vazamento de receita hoje do provedor, para que a gente chegue nessa questão de experiência do cliente, mas aonde está o vazamento dessa receita? Nos custos. Veja, quando eu tenho ineficiência, o que eu faço? Tento compensar de alguma forma. E para eu compensar minha ineficiência, o que eu aplico? O primeiro recurso que eu vou atrás para aplicar, para resolver minha ineficiência é botar gente. Primeiro recurso. Nossa, tá no forceps ali. Tá faltando, daí eu vou contratar. O que eu contrato? Mais gente. Não, gente, mais ou menos. Porque o importante é ter a pessoa lá, depois a gente ensina a fazer, né? Cara, não, velho. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se vaza pelos custos. A perda de receita é o excesso de custos, somado à ineficiência do planejamento. Por exemplo, precificação. A precificação, ela tem que contemplar o seu custo, os seus impostos, suas despesas, seus investimentos e o seu lucro. Ok? Como é que eu precifico? Eu olho quanto que está sendo ofertado no mercado. O concorrente meu está vendendo R$10 a menos aí. Entendeu? Vamos pro mercado. Então, agora sim, então quer dizer que se o meu concorrente está precificando para ganhar mercado, significa que ele ganhando o mercado tem saúde financeira? Jamais. Jamais. Sacou? Então, assim, a gente tem que colocar friamente, e isso é uma dificuldade que nós, provedores,
temos no nosso negócio, porque a gente é apaixonado pela tecnologia, entendeu? Quando começa a sair aquela sopa de letrinha, XS, POM, GPOM, né? Vai 6, 7, 6, 7, e tiro, guerra e tal, né? Pá. Cara, né? A gente é apaixonado por essas coisas aí, telecom, né? Só que no final das contas, cara, a gente tem que ser apaixonado por um documento que se chama DRE. Demonstrativo de resultado de exercício financeiro. Ah, mas eu não entendo disso, então vai ter que entender. Vai ter que entender. Né? Você vai ter que olhar linha por linha, porque é ali que você vai perder essas receitas que você está falando. É ali que você vai perceber aonde está o excesso de gasto. Você quer ver uma coisa? Nós fomos fazer uma demissão de um técnico uma vez. O técnico que não vinha performando bem. Ele ficou meio entristecido, né? Que a gente tem que cuidar com o que fala aqui. Entristecido. E a esposa dele foi lá e levou um saco. Um saco desses de supermercado, sabe? Essas bolsinhas Sim. de supermercado, plástico. Deveria ter lá uns 300 conectores. Entre conector ótico e entre conector RJ45. Muito mais ótico. Ah, vocês mandaram meu marido embora, isso aqui é de vocês. Mas como assim de vocês? Não, é que ele todo dia ele tirava a calça para lavar, tinha um monte desses negócios, eu tirava e guardava. Juan, 300 conectores. Dinheiro. Então, veja, quando a gente começa a olhar que os custos são exagerados, que as perdas são exageradas, que os controles não são realizados, que a venda pode ser mal feita, que os processos não são organizados, meu Deus do céu, onde vai ter dinheiro para pagar tudo isso? Faz anos, assim, uns 3 anos aí, que eu vejo você falando sobre, olha, o mercado ele vai exigir mais resiliência, vai chegar um momento que a gente vai ter que olhar para eficiência operacional, eficiência, conseguir rentabilizar melhor a rede, de forma racional e não emocional, olhar para a minha rede e entender aonde eu posso baixar a rede que não está me dando dinheiro, que só está me dando custo. Você acha que o momento chegou? Você acha que com a saturação de mercado e muito do que você vive com o G8.1, G8.2, você acha que esse é o momento? E para quem não sabe, G8 é um grupo que o Rogério, através da ProSP, criou, aonde os provedores desse grupo, 8, né, se conectam e fazem uma troca de experiências e informações com provedores do Brasil inteiro, né? Então ele nunca pega operações locais concentradas, por exemplo, só no Sudeste, ele pega espalhado pelo Brasil, para que se possa ter essa amostragem real, né, do mercado como um todo nesse grupo de trabalho. Então, assim, chegou esse momento? Agora é a hora? O momento chegou lá, né? Agora, assim, não tem muito escolha mais. Nós temos alguns agravantes aí. Falando do G8, só para que o pessoal entenda, o G8 foi uma iniciativa de um cliente nosso de Pelotas, né? E aí eu idealizei a forma de fazer e a gente vem tendo muito sucesso porque a troca da experiência é o melhor aprendizado. Eu não tenho dúvida que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente reaquece a capacidade de criar, reaquece a capacidade de pensar, refletir também, né? Então, o G8, ele tem uma brincadeira que ele é um CCC, né? Ele é conhecimento colaborativo compartilhado. Ou seja, somos nós compartilhando daquilo para fazer cada vez melhor, né? Agora, indo ao ponto do seu questionamento, não tem muito mais o que fazer, Juan. Nós estamos funilando, a Anatel está funilando, né? A Receita Federal está funilando, a concessionária de poste está funilando, entendeu? Ou seja, antes a gente conseguia pensar de uma forma um pouco mais tranquila, porque a gente convivia com uma margem de lucro mais adequada. Hoje não é.
Hoje tem tanta coisa para o provedor encaixar dentro de uma mensalidade que se ele não tomar conta, ele não vai precificar certo. E a eficiência operacional sem cobrar adequadamente vai dar quebrada. Entendeu? Assim, ó, eu fico olhando. Tem o sistema, tem a cobrança, tem o boleto, tem o SVA, tem o IP. Você veja como é que é transformador. Antes o maior custo do provedor era IP. Hoje o maior custo do provedor é poste. Ou gente poste. Entendeu? Então tem que olhar para isso com propriedade, Juan. O provedor tem que fazer um exercício, tem que se dedicar. Entendeu? E assim como nós, aí tem vários consultores bons no Brasil capazes de colaborar. O que a gente vem hoje carregando fora do Brasil, né, com provedores para fora do Brasil, levando essa experiência, é para que eles não cometam a falha de passar ao mesmo tempo que passou aqui para aprender. Só que uma coisa eu tenho certeza absoluta, com relação ao mercado, ele é um mercado de 0,8 crescimento ao ano, levando em consideração aí a estabilidade das conexões, né, da banda larga no Brasil como um todo. Só se a gente tivesse uma importação de gente e aí tivesse muita moradia para poder fazer. Uma banda larga leva em consideração que ela tem que atender um ponto fixo. Então, a gente não enxerga um movimento de crescimento disso aqui. Eu acredito hoje que em dados reais, não talvez oficiais, mas em dados reais, a gente tem aí 90 e tantos da população urbana conectada. Eu acho que até uns 94% da população urbana conectada. E do rural, eu arrisco dizer que 60% da população rural está conectada. Ou seja, agora ainda com concorrentes do provedor, quando eu falo concorrentes, não é que eles vão brigar pelo cliente, não, eles são tecnologias complementares, como é a Starlink, como é o 5G, eles são tecnologias que vêm ainda melhorar a conectividade das pessoas, então a oportunidade está muito pequena. Então, por isso que eu entendo que, a partir do momento quando você decide que o seu negócio tem que ser rentável, a sua gestão tem que ser eficiente, tá certo? E a sua geração de valor vai ser diferente. Mas não é a partir da geração de valor que eu faço o meu negócio. Não, eu tenho que fazer a partir do meu planejamento. Eu tenho que estabelecer critérios de como, não do que. Tenho que estabelecer critérios de como. Esse problema, né, que os provedores... Não vou nem falar problema. Essa situação, momento do mercado que vem se afunilando é realmente um ponto muito crítico. E, se não me falha a memória, na Brint do Nordeste do ano passado, você trouxe um ponto, uma discussão, que é a gestão do relacionamento com o cliente. E como a gestão do relacionamento com o cliente pode e deve ser parte da resolução desses problemas hoje pro provedor. Cara, gestão de relacionamento é um negócio... Você manja? Cara, eu gosto disso, porque, sabe de uma coisa? Porque eu gosto de gente. Eu gosto de dinheiro também, mas eu gosto de gente. Sabe por que eu gosto de gente? Porque a gente consegue se reinventar com as pessoas, entendeu? Então, veja, quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento ele está baseado numa vantagem mútua, num benefício mútuo melhor. Eu me relaciono com você porque você me faz bem e você se relacionando comigo, eu te faço bem por alguma outra coisa. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um casal. Quando a gente começa a querer se atrair por alguém, a gente usa das nossas principais ferramentas. A gente põe aqui uma roupa bacana, né? Passa um perfume, né? Um perfumão importado, né? No meu caso, eu não tenho cabelo, mas você tem, então você dá uma penteada no cabelo, né? Põe não sei o quê, abre a porta do carro para a mulher entrar, né? Para poder ser cordial. Beleza, conquistou, cara. Você fez a parte mais difícil, que era conquistar. Quando a gente conquista alguém, significa que nós estamos gerando nela
expectativas de uma experiência que ela deseja ter. Sim. Beleza? Bem, a partir daquele momento, você começa, então, a enfraquecer os seus cuidados, já não abre mais a porta, já vai suado depois da academia. Eu ia falar aqui um negócio, mas não posso falar, né? Que você solta no carro junto com ela, entendeu? Ou seja, vai quebrando aquele encanto atrativo por um descuido de relacionamento. Até uma hora que ela fala assim, poxa, Juan, você não é mais o mesmo. Aí você fala, putz, deixa eu passar lá comprar um bombom, um chocolate. Florzinha. Flor, compra aquela flor vermelha, amor, tá aqui, tá. Ah, aí você, é que nem River Raid, você jogou River Raid? Você não é do Atari, né? Mas enfim, alguns são. Aí você passa ali, seu tanque de gasolina, dá uma crescida. Aí daqui a pouco começa a gastar a gasolina de novo, ela fala, nossa, Juan, mas você não vai me levar para jantar? Você fala, nossa, é mesmo. Cara, você tá entendendo que você só tá reagindo às reclamações dela? Às reivindicações dela? Que na verdade, o que ela tá pedindo para você? Ou mantenha a sua expectativa, a minha expectativa com você em alta. Me dá as experiências daquilo que você me prometeu. Sacou? E ela está falando isso para você. E ela começou a pedir, ou seja, ela começou a reclamar isso para você. E isso começa a te custar bombom, flor, jantar, não sei o que, até umas horas que, cara, ela vai cansar de toda hora ter que acionar você para você fazer alguma coisa. Sabe o que ela vai fazer? Você vai gastar um caminhão de dinheiro, ela vai falar, não, eu não queria tudo isso aqui, eu só queria que ele fosse mais carinhoso comigo. Eu queria que ele cuidasse mais de mim. Traz para a nossa realidade do provedor. Vamos trazer para a nossa realidade do provedor. Com quem que a gente fala? Com quem que o provedor fala todos os dias? Com o cliente. Que reclama. Sacou? Só falo com quem reclama. Somos bons de atendimento até. Pode ser que nós somos bons de atendimento. E que, na boa, atender é a nossa obrigação. A obrigação de quem serve, cara. Eu sou um prestador de serviço, eu tenho que atender. Pô, o cara que tem que atender, ele tem que estar disponível. E se ele não pode atender, não posso atender. Isso está tranquilo, entendeu? Então, assim, é obrigação de quem presta serviço atender. Se não, meu filho, vai prestar vestibular. Como é que é? Não é vestibular, é concurso. Né? Vai prestar concurso, vai fazer bolo, vai fazer... Não, mas quem serve tem que atender. Então nós somos bons de atender. Mas entre atender e se relacionar, daí entra essa questão da gestão do relacionamento. A gestão do relacionamento antecede a reclamação. A gestão do relacionamento, ela surpreende, ela acolhe, ela antecipa. Você quer ver uma coisa? Eu estou voltando da Argentina hoje, que eu nem dormi, né? Até eu acho que eu abri a boca aí na hora de sono. Enfim, você sabe o que aconteceu lá? Isso deve acontecer. Deve não, eu sei que acontece aqui também. A gente gera mais benefício para cliente novo do que para cliente que está na base. Sabia? Sim, sim. Os benefícios são mais percebidos para um cliente que está chegando, que em tese tem ali alguns benefícios, para aquele cara que está 5 anos na base. Sacou? Então, que já deu payback, que hoje só dá lucro. Sabe? Então, quando a gente fala de gestão do relacionamento, eu trago a reflexão do relacionamento pessoal, porque se não gerar benefício mútuo, vai se perder. Quantos amigos você já teve que você não se relaciona mais? Ah, vários. E por que se deixou de se relacionar? N motivos. Principalmente porque vocês se deixaram de se comunicar. Pronto. Entendeu? A comunicação é o elo de ligação do relacionamento. Sim. Agora, entra nas mídias sociais, nossa, cara. É o dia inteiro querendo vender. Fazendo dancinha e tal, enfim. Mas e qual agora, é a dificuldade hoje do provedor do mercado? A pergunta do milhão, cara. Você é louco? Qual a dificuldade de começar a implementar, a mudar a forma que vai ouvir o cliente.
vai ouvir o cliente. Sabe, eu tenho muitos amigos dentro do mundo de ISP e muitos donos de provedores são meus amigos. Eu tenho um amigo que cara, meu cliente ficou com um padre, entendeu? É meu compadre, sou padrinho de casamento, padrinho do filho, tá certo? E ele fala, não, meu cliente é assim. Como que o seu cliente é assim? Quantas vezes você parou para ouvir seu cliente? Quantas vezes você foi acompanhar a instalação do seu cliente? Quantas vezes você sentou no CX para escutar o que o seu cliente está falando? Quantas pesquisas você fez ativa para fazer um CSAT para saber se o seu cliente pensa isso? Entendeu? Então, assim, não tem tracionamento de leitura de cliente, de cuidar do relacionamento, que é isso que você me perguntou, se não tiver dedicação. Tem que reservar tempo, tem que priorizar o tempo e tem que estar disposto a escutar o que você não quer ouvir. E muitas vezes mudar um pouco o processo, né? Que não é mudar, é atualizar, é acompanhar as necessidades que o nosso cliente tem. O Skywatch hoje consegue ajudar esse tipo de situação, mas muitas vezes é enxergado apenas como custo a implementação desse tipo, né, que eu monitoro a real experiência do cliente na utilização da internet. Então, como entender ou como implementar isso dentro da minha operação, seja o serviço ou o processo, que eu não enxergue como custo, mas como ganho de valor percebido, e aí, linkando com a nossa início de conversa, como isso vai refletir lá no meu balanço DRE, no valuation da minha empresa. Porque a empresa que não cresce, quebra. Fato. O tempo vai consumindo. Como a gente consegue ajustar? Juan, isso é decisão, cara. Isso é decisão. Tem que querer fazer. Tem que ter a consciência da necessidade de fazer. Vamos voltar para o relacionamento? A gente entendeu que a gente tem que surpreender a esposa, a namorada, o cônjuge, enfim. Se no meio do caminho alguém chega e fala para mim, olha, tem uma loja aqui à sua disposição todos os dias para você surpreender sua esposa um dia. E todo dia você vai lá, passa lá, ó, a surpresa do dia é. Ou seja, no meio do caminho você tem uma ferramenta, você tem um elemento externo que vai apoiar você a cuidar desse relacionamento, que é uma loja de bombom, que é uma loja de flor, sei lá o quê, né? Mas aquilo todos os dias te faz lembrar, passando na frente, né? Todo dia você vai passar na frente, aquilo te faz lembrar que você precisa cuidar do relacionamento, não comprar a loja. Você não precisa entrar lá para comprar. Você precisa estar lá para cuidar do relacionamento que você tem com a mulher. Com a sua namorada, sua esposa, não sei, você está casado? Namorando. Né? Eu já vou fazer 20 anos daqui 10 dias, ó, de igreja ainda. Ou seja, aquilo que é aquela loja, ela não é para você uma obrigação. Ninguém é obrigado a pôr isso aqui, o Skywatch. E tem muita gente que não vai pôr porque acha que não faz necessidade. Só que, meu amigo, a hora que você passar na loja e todo dia você lembrar que estar dentro da loja é tirar aquela surpresa do dia que você precisa para cuidar da pessoa, você vai ter essa pessoa por resto da vida, cara. Então, quando eu olho para a ferramenta do Skywatch, e muito bem direcionada, que ela está simulando a experiência do cliente como eu vou falar um robô, né? Vocês falaram um nome aí. Eu não sei o que é isso. Enfim, como se fosse um robô, você está medindo se eu eventualmente posso ter alguma dificuldade. E se eu tiver, você vai falar, fica tranquilo, porque a sua dificuldade já foi comunicada, já foi isso, já foi aquilo. Ou seja, você está antecipando, né, o meu sentimento que possivelmente poderia ser negativo para o seu provedor. É uma coisa que você fala há muito tempo, né, e vai muito de encontro, que é o monitoramento preditivo, manutenção preditiva, eu me antecipar, não é evitar, mas eu antecipar que a insatisfação do meu cliente aconteça, para que quando ele se sinta de alguma forma
prejudicado, insatisfeito, ele tenha um respaldo, um entendimento ali do que está acontecendo. E, pessoal, veja, esse tipo de ferramenta, ela é complementar ao monitoramento que você tem do NOC. A gente tem muito retorno dos clientes, às vezes, que falam assim, mas eu já monitoro o meu NOC. Cara, legal, importante, crucial para a sua operação. Mas o que vai garantir o futuro, rentabilidade, o maior valuation, é o seu relacionamento com o cliente, porque é o que vai garantir que ele vai estar dentro da sua base, rentabilizando e sempre aberto, né, para o que você for ofertar para ele. Porque a gente realmente vem passando por um momento de buscas de diferenciação de oferta, né, e deixando de ser um provedor de acesso à internet para um provedor de soluções digitais, talvez. Não sei quanto tempo atrás a gente falou que a gente deixaria de ser ISP, né, para ser ESP. A gente deixaria de ser Internet Service Provider para ser Experience Service Provider. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Foi em Florianópolis. Quem teve lá viu. E é isso, cara. É isso. Eu acho que não vai ter regra de bolo, não tem igualdade. A gente viaja para todo lado porque nós não temos condição de estabelecer um critério único. Cada qual tem que estudar o seu critério, tem que entender o seu perfil de cliente, tem que entender o seu mercado e desejar ter uma operação estável, uma operação regular, entendeu? Então, custo do crescimento, quando você fala, né? O custo do crescimento está totalmente ligado à manutenção do cliente. Uhum. Se eu cresço, mas esse cliente não se manutenciona, vai me custar. Gestão do churn, gestão financeira, gestão do estoque, entendeu? Retirar os ativos do cliente. Enfim, Juan, tem um monte de movimentações que requer que o dono do provedor hoje não seja o mesmo dono de provedor há 20 anos atrás, há 30. Né? Sim. Eu acho que o dono do provedor hoje, ele é obrigatoriamente impulsionado a ser empresário. Ele não é mais o apaixonado por telecom. Ele é obrigado a ser empresário. Empreendedor diferente de empresário. E se ele não... Exato. Não, empreendedor ele até pode ser de qualquer jeito, mas ele tem que ser empresário. E se ele não tem a consciência ou a competência para ser empresário, então que ele reconheça o limite dele na linha técnica e contrate pessoas para ser, no lugar dele, gestoras do empreendimento que ele gosta de telecom. Mas tem que alguém estar fazendo gestão, tem que ter um controller, tem que ter gerentes com competência para que ele se sinta tranquilo para seguir fazendo o que ele gosta, que é telecom. Entendeu? Então é isso, cara. É o desafio que eu faço questão de ouvir cases da turma aí, se não está sendo assim ou se de repente já não começou assim. Pessoal, esse episódio com o Rogério foi muito mais voltado para a gente entender o momento do mercado, entender de que forma a gente pode se proteger pelos próximos momentos. E eu queria deixar um convite, né, para você conhecer a solução do Skywatch, entender como ela vai refletir na sua operação. Um convite para você conhecer a ProSP, para quem não conhece. Entenda que ter acesso a consultores do nível do Rogério não é exclusividade de provedor grande, né? Então, você chegar com essa operação, você com 2, 3 mil clientes, pode ter certeza que vai existir produtos, né, dentro da consultoria da ProSP que vai atender ao seu momento e a sua capacidade de investimento. Mais uma vez, entenda que investir no seu cliente e rentabilizar essa gestão, ela é muito importante, mas você precisa de ferramentas para te ajudar com isso. E pegando um paralelo que o Rogério trouxe, se não for você traga pessoas competentes para isso, tá? Obrigado. Ficamos aí para o próximo momento.
porque tem espaço ainda e muito assunto. Obrigado. Valeu, minha gente. Valeu.